Olá, o Sim Notícias está começando e nesta edição você vai ver. Acidente deixa motociclista e carona feridos na BR-101, foi na tarde desta segunda-feira. A conta de água vai ficar mais cara em Linhares a partir do mês de março. Corrida noturna de Pontal do Ipiranga reúne centenas de competidores. O Linhares Futebol Clube decepciona e perde mais um no Campeonato Capixaba. Os impactos ambientais sofridos pela Reserva Biológica de Soretama é o assunto da nossa entrevista desta edição. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Sim Notícias. Linhares se vê aqui. Depois do aumento na conta de energia elétrica, a partir do mês de março, o linharense vai pagar mais caro também pela água que consome. O reajuste foi de 44,98%, anunciado pelo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município nesta tarde. O anúncio do reajuste na tarifa de água e esgoto em Linhares foi feito pelo diretor do Serviço Autônomo de Água e Esgoto do município em entrevista coletiva na tarde desta segunda-feira. O aumento de 44,98% começará a valer já para as contas do mês de março. O diretor do SAAI justificou o reajuste, argumentando que existe a necessidade de investimentos no sistema de abastecimento do município. Todo esse investimento que nós estamos fazendo, ele é oriundo da arrecadação que o SAAI faz com a tarifa. E aí é bom registrar também que o município de Linhares não utiliza o que é arrecadado pelo SAAI em tarifa, pelo SAAI, em nada. O município não utiliza do recurso do SAAI para outra atividade. Tudo que o SAAI arrecada, ele é administrado, gerido e empregado pelo próprio SAAI. Ademir Lima disse ainda que o reajuste vai garantir a continuidade das obras em andamento, além de outros projetos, como a construção de um canal para melhorar a captação de água no Rio Pequeno. Com o novo aumento, a tarifa mínima de água cobrada pelo SAAI passará de R$ 1,01 para R$ 1,46 o metro cúbico. Para o diretor do SAAI, o reajuste também irá contribuir para a diminuição no consumo. Que quem mais consome paga mais caro. Quem menos consome paga menos. A nossa é exatamente igual a do Brasil inteiro, não tem diferença nenhuma. Então, vamos ver, uma família que consome até 10 metros de água, ele pagava, antes desse reajuste, um valor. Agora, isso vai representar quanto no consumo dele, financeiramente? Vai representar R$ 4,98. Então, se a gente falar no percentual, a gente pode até achar que o percentual é alto, é elevado, mas esse percentual vai incidir sobre quanto? Então a gente precisa de fazer essa pergunta. Quem consome 10 metros de água vai ter um reajuste de quanto? R$ 4,98. É significativo, é muito significativo, principalmente para todos nós, que precisamos ter o SAAI bem saneado e em condições de nos atender com água e esgoto em quantidade e qualidade conforme nós precisamos. Pois é, o último reajuste na tarifa de água e esgoto havia sido feito pelo SAAI de Linhares em outubro de 2013. Foram 38% de aumento. Na ocasião, o diretor da autarquia justificou o aumento à necessidade de se fazer investimentos. 2 pessoas ficaram feridas após a batida entre um carro e uma moto na BR-101 em Linhares. A colisão aconteceu por volta de 1h da tarde desta segunda-feira. Foi no trevo de acesso ao bairro Lagoa do Meio. O motociclista, identificado como Carlos Fraga, e a sobrinha dele, menor de idade, ficaram feridos e foram levados para o Hospital Geral de Linhares. A gente vê as imagens aí do acidente. O trânsito ficou bastante complicado no local. A gente vê ali o carro que ficou bastante danificado também na dianteira. Segundo testemunhas, o motorista deste carro fazia uma conversão e não percebeu que a moto se aproximava quando houve a colisão. Com o impacto, tanto o motociclista quanto a carona acabaram sendo lançados vários metros ali do local e tiveram ferimentos nas pernas e nos braços. Vemos aí a ambulância do Corpo de Bombeiros prestando o socorro a essas pessoas. Esse acidente complicou o trânsito ali no trevo de acesso ao bairro Lagoa do Meio, mas voltou a funcionar, a fluir normalmente depois que funcionários da ECO 101 sinalizaram até que o veículo fosse retirado. As vítimas, segundo o Hospital Geral de Linhares,
passam bem e não correm perigo. Bom, para quem está em busca de emprego, uma rede internacional de hotéis está oferecendo diversas oportunidades aqui em Linhares. São vagas para coordenador administrativo financeiro, coordenador de alimentos e bebidas, coordenador de recepção, coordenador de governança, camareiras, coordenador de manutenção e assistente e técnico em manutenção. Os interessados devem ter ensino médio completo ou superior em andamento ou já concluído. Para todas as vagas, é preciso ter disponibilidade para trabalhar nos finais de semana. Os interessados em concorrer a uma dessas vagas que eu anunciei devem enviar currículo informando a pretensão salarial e a área de interesse até o dia 13 de fevereiro. O e-mail é currículo@intercityhotels.com.br ou cadastrar o currículo exatamente no site da empresa. Vamos agora saber como fica o tempo nesta terça-feira em toda a região. A terça-feira será de sol com poucas nuvens, sem possibilidade de chuva. Em Linhares, as temperaturas variam entre 21 e 35 graus. Colatina, mínima de 19, máxima de 36. São Mateus, mínima de 22, máxima 33 graus. Já em Vitória, a mínima será de 22, máxima 34 graus. Daqui a pouco, depois do nosso intervalo, você vai ver. Corrida noturna de Pontal do Ipiranga reúne centenas de participantes. Um minuto só, nós já voltamos. Atletas profissionais e amadores participaram da 8ª Corrida Noturna de Pontal do Ipiranga. Foi neste final de semana. O vencedor da prova percorreu 6 quilômetros do circuito em 18 minutos. Antes da corrida, o clima de descontração das famílias chamou a atenção de quem foi prestigiar o evento. O circuito de shows da Terceira Avenida do Pontal do Ipiranga se transformou numa verdadeira pista de atletismo. Antes da largada, o aquecimento com uma corridinha bem leve. A aeróbica também fez a temperatura do corpo subir ainda mais com movimentos pra lá de intensos. O alongamento não foi esquecido, tudo para suportar os 6 quilômetros do circuito de ida e volta até o Riozinho do Pontal. O evento atraiu atletas profissionais de toda a região, mas o que predominou mesmo foi o clima familiar de quem queria apenas completar o percurso. Todo mundo correndo junto, é isso aí, participando, corrida é saúde, é alegria, é isso aí. E essa pequenininha aqui vai participar pela primeira vez? Sim. O que você está achando aí da preparação para a corrida? Legal. Você acha que correr em família é melhor? Sim. Pois é, essa galera aqui deixou o Carnaval de Vitória para participar da corrida noturna aqui de Pontal do Ipiranga. Estou aqui com o Wesley. Bom, Wesley, a galera então deixou o Carnaval para trás para poder participar da corrida. Com certeza, estamos aqui com foco total, representando a equipe Enício Pereira aí, Pereira neles, estamos aí com a equipe tudo profissional aí, bom estado aí, treinando, galera de Peixe Verde também, nós estamos aí representando o Espírito Santo, estamos bom aí com a equipe aí, parabéns Enício pela equipe. Quer dizer que a folia hoje aqui em Pontal do Ipiranga? Com certeza, até porque o Jean é parceiro nosso aí, vem mostrando a cada ano aí que o evento só tem que crescer e está crescendo a cada dia. O ambiente de descontração que tomou conta de todos deu lugar à ansiedade nos segundos que antecederam a largada. Logo no começo da corrida, os mais bem preparados tomaram logo a dianteira. Mas o sorriso continuou estampado no rosto mesmo daqueles que ficaram um pouquinho para trás. Primeiro colocado desde que começou a corrida, Francisco Ribamar, atleta profissional de Vila Velha, cruzou a linha de chegada depois de 18 minutos de prova. Fico feliz. Toda vez que eu venho correr em Linhares, eu sou abençoado com a vitória. Agradeço a Deus. O que você achou do circuito aí? Muito legal, o percurso, show de bola, excelente. O povo maravilhoso, incentivando. Muito legal mesmo, tá de parabéns a organização, tudo certinho. Já entre as mulheres, a linharense Cássia Lopes foi a grande vencedora. Treinei bastante, graças a Deus eu consegui. Com muito esforço, pensei em desistir, mas Deus, em primeiro lugar, Ele me ajudou muito, graças a Deus eu consegui. A satisfação em participar da corrida foi motivo de festa até para aqueles que não conquistaram os primeiros lugares. Muito boa, show de bola. Organização total, show de bola. Organização muito bem. Eu já vi alguns atletas reclamando de alguns eventos. Espero que esse aqui ninguém vai reclamar, porque foi muito bom o evento. Uma emoção muito grande, o filhão aí acompanhando aí. O pai, lógico que ele parte na frente, tem mais fôlego, a gente já é mais de idade, então tem que ir devagar para não prevenir uma contusão, né? Bom, a companhia do pai ajuda aí na corrida? Ajuda, é um incentivo muito grande. Dá mais força pra gente correr e conseguir completar a prova. Mulherada linharense está cada vez mais aderindo à corrida, lógico, para manter a forma, né? Porque a melhor forma barata de economizar é correr. Bom para a saúde, bom para tudo.
Para o organizador, a 8ª Night Run de Pontal do Ipiranga foi um grande sucesso. Graças a Deus, olha, eu tenho que agradecer a Deus e assim agradecer especialmente a Rede Sim e a Record News Espírito Santo por estar apoiando mais uma vez esse evento que é um sucesso. Tá aí para vocês verem, quem não veio perdeu e assim eu conto mais uma vez e agradeço a todos os colaboradores que vieram aqui, prestigiaram e esse público maravilhoso, não só os atletas, mas eu vi nas avenidas do Pontal do Ipiranga prestigiando esse maravilhoso evento que ultrapassamos os 250 participantes, né? Ao final, os primeiros 5 colocados das categorias masculina e feminina levaram, além de troféus, uma premiação em dinheiro. Os demais atletas conquistaram troféus e medalhas. Galera bastante animada, mas tem que ter muito pique para correr 6 quilômetros, né? O vencedor entre os homens havia conquistado também a corrida noturna de 5 quilômetros realizada no bairro Três Barras. Já a vencedora entre as mulheres, a Cássia Lopes, havia sido a melhor linharense também na mesma competição. Um dos atletas masculinos entre os 5 melhores colocados da 8ª Night Run de Pontal do Ipiranga foi Carlos Vieira. No mês de março deste ano, ele planeja cruzar o Espírito Santo de norte a sul correndo. O atleta diz que deve completar o percurso de pouco mais de 500 quilômetros entre Pedro Canário e Presidente Kennedy em 10 dias. Norte a sul do estado, eu saio dia 9 de março na ponte, 5 horas da manhã, em Pedro Canário, e pretendo correr 60 quilômetros cada dia. Está parando em São Mateus, depois em Linhares e assim sucessivamente. Quando parar nesses pontos eu preciso, e tenho procurado por essa ajuda, está anunciado no Facebook, a questão de hospedagem, de alimentação, eu estou dando sequência, inclusive gasolina, vai ter um colega apoiando, um carro me acompanhando, então vou estar fazendo esse trajeto e pretendo chegar daí 10 dias em Presidente Kennedy, chegando no Rio de Janeiro. Eu saio da Bahia e chego ao Rio. Agora, como é que surgiu a ideia de fazer uma maratona como essa? Rapaz, isso é um sonho já um pouco já envelhecido, né? Eu tenho 7 anos correndo e há 6 anos eu tive esse desejo e ficou guardado por um tempo. Inclusive eu ganhei um livro logo na época que pensei nisso, que contava a história de um certo pastor americano que fez algo semelhante. Então isso acabou florescendo mais, só que como houve pretensão olímpica, como o ano de 2013, 2014 eu batalhei muito para ficar entre os 10 melhores do Brasil, e isso pode gerar um desgaste muito grande, atrapalhar nas competições menores. A prova que não atrapalha tanto foi hoje, por exemplo, que quarta-feira que passou eu fiz um treino de 60 quilômetros. Então supostamente eu não estaria em condições de fazer os 6, mas fui o quarto hoje, graças a Deus. Agora, as pessoas que quiserem te ajudar, como é que elas podem fazer? A forma mais simples de ter acesso a contas e tal é o Facebook. O meu Carlos Eduardo Conceição Correia, entre parênteses, Carlos Maratonista. Se buscar o Carlos Maratonista, deve estar encontrando lá também. E lá vai ter contas no Bradesco, Banesp, Caixa, vai ter N contas. Além de que eu tenho dito, às vezes a ajuda pode ser bem simplória, bem pequena, às vezes um troco na lotérica. Mas vai ajudar a completar o percurso. Vou completar o percurso. E às vezes vai ter alguém que possa me acompanhar no trajeto, porque 60 quilômetros gera muito desgaste. Então se você chegar e falar assim, eu vou te acompanhar por 10 quilômetros, isso já é significativo, isso já ajuda. Parabéns, boa sorte ao Carlos Maratonista. Vamos saber então os números do café. Confira a cotação. O Arábica tipo 6 foi cotado a R$ 474 a saca. Arábica 7, R$ 312. Conilon tipo 7, R$ 285 a saca. Vamos falar agora de futebol. Linhares Futebol Clube perdeu a segunda partida consecutiva neste capixabão. Os detalhes com o nosso cronista Altemar Félix. É com você, Altemar. Pois é, Cláudio Henrique, o Linhares amargou a sua segunda derrota consecutiva no capixabão de futebol 2015, no último sábado, 1-0 para o São Mateus, lá no estádio Sernambi. Mais uma vez, o gol em cima do zagueiro Diego Brum. E também, sem a capacidade adequada de recuperação do zagueiro João Marcos, num contra-ataque do adversário. Você está vendo o gol aí, ó. Linhares perde, então, de 1-0. Menos pior é que na chave norte, só o Rio Branco avançou para 6 pontos. E este mesmo São Mateus pode perder 6 no Tribunal de Justiça pela escalação irregular de jogadores. Então, o Linhares tem grandes possibilidades ainda de classificação na matemática da competição.
E o próximo jogo do Linhares Futebol Clube, Cláudio Henrique, vai ser na próxima quinta-feira, 4h30 da tarde, no estádio Joaquim Calmon, Campo da América, contra o Real Noroeste. O Real Noroeste que conseguiu um feito histórico. Conseguiu, pela primeira vez, na casa do adversário, uma vitória na primeira partida, né? Na pré-Copa do Brasil. Foi contra o Atlético do Acre, lá no Acre. O time do Real Noroeste conseguiu vencer por 1-0. Gol do Baixinho Morotói, por incrível que pareça, de cabeça. A pergunta é, vem com foco para essa partida do Real Noroeste? Ou já pensando na segunda partida pela pré-Copa do Brasil? O Linhares não tem que responder essa pergunta não, tem que jogar para vencer, porque já chegou a hora. Mais uma informação sobre o futebol capixaba, o Estrela jogando pela Copa Verde no estádio Sumaré, portanto em casa, empatou com Luisiânia, lá de Goiás, mas que joga representando o Distrito Federal. Não foi um bom resultado, porque foi dentro de casa. Amanhã no Tabelinha Esportiva tem tudo sobre São Mateus 1, Linhares 0, tudo sobre o jogo do Linhares que vem aí na próxima quinta-feira, tudo sobre a corrida noturna e uma revista do nosso esporte amador. Eu te aguardo, 12h à 1 da tarde. Vai lá, Cláudio. Obrigado, Altemar, pelas informações. A gente vai estar lá acompanhando o Tabelinha Esportiva. Daqui a pouco, depois do intervalo, a nossa entrevista de hoje, nós vamos falar sobre os impactos sofridos pela Reserva Biológica de Soretama. Um minuto só, nós já voltamos. Bom, estamos de volta com o nosso Sim Notícias para falar dos impactos sofridos pela Reserva Biológica de Soretama, bem pertinho aqui da nossa cidade. Essa reserva que realmente contém aí uma riqueza imensurável, né, de animais, de plantas e que infelizmente tem sofrido graves agressões. Na última semana, nós divulgamos aqui o vídeo de um caçador agindo livremente dentro da reserva, não se intimidando com as câmeras instaladas lá dentro da mata. E para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho difícil de conservação desta riqueza natural, que, claro, precisamos muito preservar, está conosco o analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, o ICMBio, Valdir Martins. Tudo bem, Valdir? Seja bem-vindo. Tudo bem, Cláudio. Boa noite. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente trazer algumas informações sobre a reserva. Maravilha. Valdir, um trabalho difícil para vocês, porque as agressões são das mais diversas formas àquele ecossistema lá, né? Sim, na verdade a conservação de uma reserva ela é um processo bastante complicado, né? Porque envolve principalmente a questão da conscientização das pessoas. Né? E esse ainda é um campo que a gente está muito aquém daquilo que é necessário. Temos muito a caminhar ainda. Tem muito que caminhar. Você estabelecer um conceito de conservação daquilo que a gente deve fazer em relação ao meio ambiente é muito longo, um processo demorado, né? Hoje, os grandes problemas são a caça ilegal, os atropelamentos, enfim, o que mais de grave acontece ali contra a Reserva Biológica de Soretama? Olha, eu diria o seguinte, para a conservação da biodiversidade como um todo, eu diria que o pior problema de todos hoje ainda é a questão da extinção dos habitats. Né? Esse é o grande problema, que a reserva, na verdade, hoje ela serve de refúgio. Até existe, hoje inclusive existe até um instituto que está com esse nome chamado Últimos Refúgios, é bom lembrar isso, acho que é importante. Então a reserva de Soretama, juntamente com as unidades agregadas ali, que é a Reserva Natural da Vale e outras áreas como as RPPNs, então ela é praticamente o último refúgio que existe no estado do Espírito Santo. Ou seja, se perdermos o que temos ali, infelizmente está tudo acabado. Sim, essa é a grande preocupação. Quer dizer, além de você ter uma área reduzida, são 50 mil hectares, né? Então você tem todo um problema assim, de concentração desses grupos nesse mesmo ambiente. Eu vou pedir aqui para o pessoal da técnica colocar para a gente as imagens, né, de alguns flagrantes de atropelamentos, por exemplo. O fogo, que também é um grande inimigo, a gente vê aí, os animais que infelizmente são atropelados, a rodovia BR-101 que corta toda a extensão da Reserva Biológica de Soretama, um grande problema para vocês ali, né, Valdir? Na verdade, como problemas assim, para a gestão da biodiversidade, ali nós temos hoje um dos fatos
extremamente grave é a questão do atropelamento de animais na BR. É constante? É constante. Nós temos ali alguns trabalhos que vêm sendo feitos desde 2004 e um monitoramento mais assim continuado agora a partir de 2010 que indicam em torno de 3 animais de porte, né, que são contabilizados. Só que nesse monitoramento a gente não consegue monitorar, por exemplo, os animais, os pequenos animais como insetos, essas coisas assim que ao nosso ver não tem importância, mas ele tem uma importância enorme, porque é a base da cadeia, né? Ele faz parte de todo um conjunto. Faz parte de todo um conjunto. Valdir, mas o que acontece? É o excesso de velocidade, a falta, às vezes, de consciência do próprio condutor de que ali é uma área de preservação que deve circular um pouco mais devagar? Ou as pessoas ainda não entenderam o que representa aquela reserva para todo o Brasil, né? Para o nosso estado? Eu acredito o seguinte, que o fator principal é a falta de consciência, né? Porque não se justifica, por exemplo, você sair de Linhares para ir para São Mateus, por exemplo, curtir um fim de semana, né? Que você já sai para passear, então saia devagar, passe dentro da reserva devagar, observe o ambiente, aprecie aquele ambiente ali que a natureza deixou tão bem constituído, né? Então passe devagar ali e proteja essa fauna que está assim, se exaurindo aos poucos, né? Pois é, esses atropelamentos são mais durante a noite ou durante o dia também ocorrem? Olha, ela ocorre mais à noite, porque na verdade a grande maioria dos animais silvestres tem hábito noturno, né? Então à noite é o momento que se registram as maiores quantidades de animais atropelados. Inclusive, só para registrar, houve o atropelamento de uma anta, né? Um animal de grande porte, nesta madrugada, a madrugada deste domingo lá em Soretama, não é isso? Sim, isso tem nos preocupado muito, porque na verdade a anta é um animal de difícil reprodução. Ela, né, para você repor 3 antas que foram atropeladas nesses últimos 6 meses, vai ser um esforço grande da natureza, né? E isso aí tem sido recorrente. Então, nos últimos 6 meses foram 3 antas, mais uma que estava com um filhote, né, que estava prenhe, né? A gente continua vendo algumas imagens aí da prática de caça. Animais em extinção, inclusive, também são capturados ali, né, Valdir? Enfim, uma agressão sem precedentes. O projeto de duplicação da BR ali é outra situação que preocupa vocês como ambientalistas, né, como gestores ali daquela reserva? Sim, na verdade a gente tem acompanhado isso aí desde os primeiros momentos que começou a se falar na duplicação da BR. E a gente sabe que a BR está com a sua capacidade extrapolada, né? E isso aí, alguma coisa vai ter que ser feito, mas a nossa preocupação é o seguinte: o que virá, quais as medidas que serão implementadas para que haja o atendimento das necessidades humanas, que são, né, que é o transporte, maior fluidez no transporte, mas que a gente consiga manter essa biodiversidade preservada. Essa é a grande questão, né? Que essa agressão não seja tão grande, né? Infelizmente, a agressão sempre há, né, num projeto desse. Mas que seja minimizado, ao menos, seria isso? Nós esperamos que o projeto de duplicação, que a gente ainda não sabe qual que será a proposta, que traga medidas que realmente venha proteger essa biodiversidade. Valdir, com relação à educação, é com a educação ambiental mesmo que se resolve problemas como esses? Na verdade, Cláudio, a educação ambiental é um processo que ele não pode parar, né? A reserva mesmo, ela vem trabalhando já há uns 15 anos, que a gente vem trabalhando esse tema, educação ambiental. Viemos plantando essa sementinha, trabalhando com as escolas, trabalhando com grupos dentro do possível, mas é muito pouco ainda, né? Eu acho que é necessário que o próprio setor, a área educativa mesmo, abrace também essa educação ambiental, para que ela seja uma constante no dia a dia das pessoas. Perfeito. Bom, a gente falou de vários animais aí, tem a questão também da fauna aquática, né, que a gente tem ali na Reserva Biológica de Soretama. Hoje a gente está vivendo aí o problema da falta d'água, né? Sim, a fauna aquática é importante, é o seguinte, que raramente se fala em fauna, em peixe, por exemplo, né? Normalmente você fala na onça, na paca, no tatu, nos mamíferos de uma forma geral, mas raramente se fala na fauna aquática. E esse é um grande problema que nós vamos enfrentando também, porque com essa falta de chuva na região,
a grande maioria dos nossos córregos estão secos, né? Eles já chegam dentro da reserva sem água. Então, o que fazer, por exemplo? Quais as medidas que nós vamos ter que trabalhar junto com as comunidades para que essa água não venha faltar para manter essa fauna? E comprometer todo um ecossistema, né? Comprometer a biodiversidade que está preservada naquele ambiente ali, né? Perfeito. Valdir, quero agradecer muito a sua participação conosco aqui. Valdir Martins, analista ambiental do ICMBio, né, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, trazer essas informações importantes e, claro, cabe também à população se interessar um pouco mais por esta riqueza que está aí à nossa disposição, tão pertinho de nós, né? Eu gostaria de agradecer também o momento e dizer o seguinte, que conservar a biodiversidade é um processo que depende de cada um de nós. Nós, às vezes, nos preocupamos muito com a questão da devastação da Amazônia, estão desmatando e a nossa Mata Atlântica, e aqui o nosso entorno. O que eu estou fazendo no meu dia a dia? Quais que as minhas atitudes? Eu acho que é esse o processo que a gente tem que desenvolver, de cada um fazer a sua parte. E é só assim que a gente vai conseguir dar uma resposta para que a biodiversidade seja melhor conservada e o ambiente seja melhor também, né? Tá joia. Valdir Martins, muito obrigado pela sua presença, pela participação, trazendo essas informações, como eu disse, muito importantes para todos nós. Muito obrigado, Valdir. Obrigado, boa noite. Esta edição do Sim Notícias está terminando e você, claro, pode contribuir para o nosso telejornal enviando sua sugestão de reportagem para o e-mail que aparece aí na tela, pautalinhares@redesim.com. Acesse também as nossas reportagens nas redes sociais, no Facebook, por exemplo, ou ligue para o telefone que aparece na tela, 3373-2000. Obrigado pela sua audiência, até a nossa próxima edição. Sim Notícias, Linhares se vê aqui.